Vou então demonstrar a técnica base de pipetagem para volumes grandes e volumes pequenos. De notar que a organização do vosso espaço de trabalho é um dos aspectos mais importantes para o bom sucesso das manipulações no laboratório. Devem ter os diferentes reagentes e materiais que necessitam à mão, colocados de acordo com as vossas características pessoais, se são esquerdinos, se são destros, e numa condição de fácil acesso. Por exemplo, se as caixas de pontas estiverem novas e acabadas de sair do autoclave, tenham o cuidado de retirar a fita que normalmente as sela e, por exemplo, colocar na tampa. Se vão fazer pipetagens a partir de tubos com tampa de rosca, como é o caso deste tubo Falcon, tenham o cuidado de o deixar semi-aberto, que é para depois não terem que estar a meio da operação a pousar a pipeta em algum lado. A pipetagem ou micropipetagem tipicamente vai-se fazer para microtubos, dos quais tenho aqui o exemplo mais clássico, que é um microtubo de 1,5 ml. No entanto, há outros volumes de tubos que podem ser utilizados em laboratório, como os tubos de 500 microlitros, de 200 microlitros ou de 2 mililitros, que eu já vos vou mostrar. Aquilo que eu vos queria chamar a atenção, em primeiro lugar, é os tubos no laboratório normalmente são guardados numa variedade grande de recipientes, mas, regra geral, em biologia molecular, os tubos são esterilizados. No caso do nosso laboratório, nós tipicamente reciclamos caixas de pontas, que são enchidas com tubos e depois são autoclavadas. E aquilo que eu vos quero chamar a atenção é para as regras de boa manipulação dos tubos. Os tubos são autoclavados abertos, mas nunca devem estar abertos na bancada. Devem estar sempre fechados, exceto no momento em que vocês precisam de pipetar para lá. E quando estamos a trabalhar com caixas de material esterilizado, outra coisa que nunca se faz é ter a caixa aberta na bancada e, sobretudo, não se vai meter a mão lá dentro para tirar o tubo. Portanto, qual é a técnica mais correta, mesmo que isso por vezes resulte em alguma perda de material? Vocês, no momento em que necessitam do tubo, vão abrir a caixa e vão tentar fazer sair o tubo ou para uma bancada previamente limpa ou para as vossas mãos com luvas. Reparem que as luvas são para proteção do material, para evitar que DNA ou outros contaminantes possam ir parar ao material e, frequentemente, não são exatamente para proteção do manipulador. Assim que vocês retiram os tubos, vocês devem fechá-los. E peço que reparem na forma como eu estou a fazer o fecho dos tubos. Uma regra muito importante é não colocar os dedos no interior da tampa ou em qualquer parte do microtubo que possa vir a estar em contacto com a vossa solução ou com a vossa experiência. Portanto, o fecho vai ser sempre feito a partir de fora. Okay? A abertura dos microtubos também é algo com que, por vezes, há dificuldades técnicas. A abertura deve ser feita apenas com uma mão, ou seja, frequentemente, para as pessoas que são destras, vão ter o tubo na mão esquerda e a abertura do tubo é feita com o dedo polegar, pressionando para cima a tampa. A altura em que ela abre e frequentemente fica bem aberta como está aqui. Se a tampa estiver parcialmente fechada e for difícil de manipular, vocês devem usar o indicador para puxar a tampa para trás, mas nunca colocar os dedos no interior da tampa e, do ponto de vista técnico, não há necessidade de utilizar a mão direita para a abertura do tubo. Portanto, o processo pode ser feito de forma muito simples, assim. Já o fecho, para ficar seguro, poderá ser feito com o auxílio da outra mão. Os outros tubos que eu vos falava têm aspectos ligeiramente diferentes. Portanto, temos aqui tubos, lá está uma caixa acabada de esterilizar e que ainda está fechada, que eu vou abrir antes de começar a trabalhar e colocar a fita aqui em cima. Temos aqui tubos de 2 mililitros. Em que é que eles diferem dos outros? Têm um volume maior, mas sobretudo vocês conseguem ver que a base do tubo é bastante distinta. E temos aqui tubos de 500 microlitros, que são mais pequenos. Okay?
e ainda existe uma escala de tubos mais pequenos, que eu de momento não tenho aqui, que são os tubos de 200 microlitros, que são usados única e exclusivamente para reações de PCR. Como é que nós vamos efetuar pipetagem? Vou exemplificar primeiro com a pipetagem de um volume grande, para o qual vou utilizar a pipeta P1000. Okay? Arranjar o espaço, tenho os tubos, tenho as pontas, tenho a solução de onde pretendo pipetar e a primeira coisa vai ser fazer a calibração da pipeta. A pipeta neste momento está marcada para 200 microlitros, que é o volume mínimo que eu gosto de utilizar nestas pipetas, e portanto eu vou fazer o êmbolo girar até chegar aos 1000. No caso desta pipeta eu posso usar quer aqui o parafuso para fazer o ajuste, quer esta parte superior do botão que está ligada. Nem todas as pipetas têm esta característica e há algumas micropipetas que apresentam um pequeno travão, um botão que é preciso carregar antes de se poder começar a girar o êmbolo. Okay? Ora, eu acabei de calibrar a P1000 para pipetar 1 ml. Em seguida, o que eu vou fazer é abrir a caixa, fazer a colocação da ponta com ajuste, eu estou a fazer bastante força para baixo, e depois a pancada seca para garantir a boa colocação. Estas pontas de grande volume são aquelas que mais facilmente ficam mal colocadas e dão problemas, e, portanto, é importante verificar que, de facto, a peça de dispensar pipetas não está a interferir com a ponta. E agora vou abrir o tubo, neste caso que contém água, de onde pretendo tirar a minha solução. Aqui há duas opções. Se vocês não são manipuladores seguros, podem optar por pousar a tampa na bancada com alguns cuidados. Se têm mais confiança na manipulação, então podem pura e simplesmente segurar a tampa entre os dedos. Aspecto muito importante, vocês devem pipetar sempre à frente dos olhos e a apreciar a subida de volume e como é que estão a pipetar. E verificar sempre que a ponta da pipeta está a tocar na solução, porque se a ponta da pipeta ficar fora da solução, então o resultado vai ser que vai entrar ar e não vão pipetar o volume correto. Outro aspecto que talvez estejam a reparar da minha técnica é que eu não estou a pipetar na vertical. Okay? Nunca trabalhar assim, porquê? Porque o risco de caírem contaminantes para dentro da solução é muito elevado. E, portanto, nós trabalhamos sempre de lado, tentando que o líquido se aproxime o máximo possível da boca do tubo, para que seja apenas a ponta da pipeta que efetivamente é estéril, que fique na vertical do tubo. E eu não devo introduzir a pipeta toda dentro do tubo, mas apenas garantir que eu tenha a ponta da pipeta debaixo do líquido o mínimo possível. Okay? E então o que vai acontecer nesta fase é que eu vou começar a libertar o êmbolo devagarinho para fazer a aspiração da solução e vou tentar estar sempre a olhar e a controlar visualmente o que se passa para garantir que a subida do líquido acompanha a subida do êmbolo e que não há entrada de ar nem erros de pipetagem. Ou seja, a ponta da pipeta é a única parte que entra dentro do líquido. Eu estou permanentemente a assegurar que ela está debaixo do líquido e vamos então fazer a aspiração com o líquido a subir lentamente até ao momento em que o êmbolo fica solto. Outro aspecto que é muito importante referir é que antes de começarem a pipetar, a primeira coisa que vocês devem fazer é efetivamente pressionar o êmbolo até à primeira posição em que encontram resistência. As pipetas foram desenhadas para serem utilizadas desta forma, com o polegar a fazer a manipulação do êmbolo e esta pequena prateleira a servir de apoio para o corpo da pipeta ao nível do dedo indicador. Portanto, antes de colocarem a ponta na solução, vocês vão pressionar o êmbolo. Se não fizerem isso, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vocês vão estar a libertar ar dentro da solução. Se for uma solução com detergente, isto é problemático, vão ficar com imensas bolhas. Se for uma solução viscosa, isto também é problemático porque poderão ficar com bolhas de ar na ponta da pipeta e a primeira coisa que aspiram é ar e não líquido. E, finalmente, estando a trabalhar com pontas sem filtro, há sempre a possibilidade deste ar levar algum contaminante que fica presente na solução daí em diante. Portanto, primeiro passo da pipetagem,
depois de colocar a ponta e de ter a solução disponível e acessível, pressionar o êmbolo até à primeira posição. Nessa altura, trabalhar de forma elevada à frente dos olhos, vamos aspirar o volume necessário, sempre garantindo que a ponta está debaixo do líquido. Okay? Nessa fase, eu posso voltar a pôr o tubo no suporte e a cobri-lo. E agora vou pegar num tubo de destino para fazer a dispensa da solução. Reparem que eu acabei de pipetar 1 ml e estes tubos, por exemplo, têm capacidade máxima de 1,5 ml. O que quer dizer que se vocês fizerem a dispensa do líquido muito rápido, é possível que pela força com que ele sai, que faça, que bata no tubo e que salte para fora. E portanto não é isso que se pretende. Logo, o dispensar da solução é sempre feito com muita calma, é sempre feito a partir ou junto ao fundo do tubo. Okay? E o que vai acontecer nestes volumes grandes é que vocês, à medida que vão deitando o líquido e que seguem o que está a acontecer em termos da saída do líquido, okay? Vão retirando a ponta da pipeta, vão fazendo a ponta da pipeta recuar para que ela não esteja também dentro do tubo. Okay? E assim tem uma dispensa de líquido impecável. Claro que no ponto final, para garantir que todo o líquido saiu, é importante fazer a dispensa total, ou seja, vocês não vão apenas à primeira posição do êmbolo, mas de facto vão carregar mais fundo com mais força para garantir a dispensa completa do líquido. Neste caso, ele saiu perfeitamente, vocês podem ver que a ponta da pipeta está praticamente vazia. Se não sair à primeira, não voltem a aspirar e não tentem deitar fora outra vez, porque já não vai acontecer. E sempre que vocês vão à posição final do êmbolo e voltam a reaspirar, entra um volume de líquido desconhecido para dentro da ponta da pipeta, a deslocação do êmbolo já não consegue lidar com esse volume e vocês só vão complicar o resultado do trabalho. No fim da pipetagem, vamos fechar o tubo, dispensar a ponta e dar o trabalho por concluído, digamos assim. Okay? Os volumes grandes, como eu vos disse, são aqueles que mais frequentemente dão erro por aspiração de bolhas de ar, por derrame de volume que sai para fora do tubo. É preciso ter atenção e estar sempre a ver o que estamos a fazer para garantir que não ocorrem estes problemas.